Shalom. Hoje eu não ministrei o louvor. Pedi para falar mais uma vez para eu não perder o costume, né? Shalom. Amém. Confesso para os irmãos que durante o dia de ontem e o dia de hoje, assim pela manhã que saí para trabalhar, tinha algo no meu coração que queimava e da tarde para a noite, eu não sei se a intensidade do queimar aumentou ou se o quebrantamento me invadiu nessa parte da noite. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e pedir ao Arthur, que é uma canção que a gente canta, não sei se algo que eu queira mais, ou coisa assim. A gente tem cantado muito nos finais dos cultos. Exatamente. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais. Nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Senhor, nessa noite nós te queremos. Essa noite nós te queremos mais que ontem. Nessa noite nós necessitamos mais que ontem do Senhor. Nessa noite nós queremos te encontrar mais do que nós queríamos ontem, Pai. Nessa noite nós queremos nos quebrantar diante do Senhor mais do que nós queríamos ontem, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. O Brasil precisa do Senhor. Nova Marília precisa do Senhor. Pai, a humanidade precisa do Senhor. Somos cegos, somos nus, Pai, sem o Senhor. Somos sem direção sem o Senhor. Somos um povo cego, um povo manco, um povo incapaz, um povo, Pai, insuficiente sem o Senhor. Então nessa noite, Senhor, vem e enche esse lugar. Sabemos que o Senhor já está aqui de presença manifesta, que nós mais desejamos todos os cultos que nós temos, Pai. Mas nessa noite o Senhor tem colocado algo dentro do meu coração que eu não consigo pensar, Deus, que esses dias que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos mais do Senhor do que precisávamos ontem, Pai. Oh. Nada mais, nada além de ti. Hoje, um pouco antes de nós
virmos para cá, estávamos nos arrumando. Kleber, irmão do bispo, mandou mensagem que a irmã Neuza ela não estava bem e ele não poderia vir. E eu já estava... E me chamou a atenção e veio de encontro. Quase sempre que eu vou ministrar uma palavra, acontecem algumas coisas que me trazem a reflexão daquilo que Deus me deu para eu falar. E eu lembrei logo da mensagem. Fica em Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 5. E esse texto me chamou muita atenção, porque ele fala de momentos que nós vivemos, inclusive esse que o Kleber, a irmã Neuza não está muito bem de saúde, momentos de dificuldades, momentos de problemas, com doenças, enfim, com muitas coisas que nos acontecem e que nós nos pegamos numa situação onde eu sou servo do Senhor e às vezes acontecem algumas coisas que me impedem até mesmo de vir para a casa dele, para entregar um culto a ele. E eu queria ler junto com os irmãos. Vamos lá? Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia a Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua vida, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. No capítulo 41 e 42, o Senhor ele fala essas mesmas coisas. E no 43 ele vem reforçar isso para nós. Deus ele libera uma palavra para o povo através da vida de Isaías. E há algumas coisas que a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a entender que vai muito além, muitas das vezes, do que a gente pensa que entende quando lê um texto. A Bíblia ela se refere a que Deus fala ao povo, mas em algo que eu estava estudando, ela vai falar que Deus ele fala ao povo através da vida de Isaías. Ou seja, Deus, para falar com alguém, Léo, ele tem que usar a vida de outra pessoa. Às vezes ele fala com a gente através da palavra, mas na maioria das vezes, Deus ele fala com o povo usando alguém para falar com o povo. Isaías foi a pessoa que foi usada naquele momento para falar com o povo. E se nós formos lembrar, quem já me viu falando, ministrando algumas vezes, sabe que eu sou muito inclinado para o capítulo 1, né? O capítulo 6 de Isaías, quando ele vai falando ali da visão que ele teve de Deus. Eu sou apaixonado por essa parte da vida de Isaías. E a gente vê ali que Isaías ele vai narrando diante do Senhor, quando ele vê o Senhor, ele vai narrando uma série de dificuldades que ele tem e uma série de coisas que ele achava que era impedimento para que ele pudesse ver o Senhor. Ele vai colocando ali diante dele mesmo e diante de Deus e dos anjos que ele não poderia estar vendo o Senhor,
que ele não tinha condições de estar vendo ao Senhor. Ele se autoavaliou pelo olhar dele mesmo. E ele não tinha condições, segundo ele, de ver ao Senhor. Pelos problemas, pelas dificuldades, pelo pecado que ele expôs que ele tinha. Que ele tinha lábios impuros, que ele andava no meio de pessoas de impuros lábios. E a gente vê que o Senhor, ele trabalha isso tudo na vida de Isaías. E aqui no capítulo 43, o mesmo Isaías, que estava falando que não tinha condições de ver ao Senhor, ele está sendo o intérprete do mesmo Senhor. Então, algo aqui muito interessante, antes de nós começarmos a falar exatamente do capítulo que o Senhor me deu para eu falar, é que essa noite, o Senhor nos trouxe aqui da forma que nós estamos, para mudar algo dentro de nós, para mudar uma chave dentro de nós, para que nós saiamos daqui entendendo que a forma que eu entrei, ou a forma que eu tenho vivido, não é limitador para o que o Senhor vai fazer na minha vida. A forma do que eu penso, da forma que eu me vejo, não vai ser limitador mais. Nós vamos sair daqui tendo a certeza e a convicção que nós vamos ser porta-voz daquele que nos chamou. E segundo a palavra, Ele nos conhece pelo nome. Deus, Ele libera essa palavra para o povo, já preparando o povo, aliás, trazendo a memória do povo, para o povo não viver em cativeiro, para o povo não viver embaixo de um jugo, de medo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e a gente vê que os tempos eles vão passando, e o Senhor vai começando a dar palavras para nós, ou Ele vai começando a colocar sensações dentro de nós, que nós não nos pegávamos falando essas palavras, esse tipo de palavras, e nós não sentíamos aquilo que nós estamos sentindo. E eu estava conversando com a pessoa sobre várias coisas, no âmbito de igreja, e eu falei, cara, isso daí não é liberdade, isso aí é um jugo, é viver debaixo de jugo. E depois eu me peguei pensando, eu falei, caramba, esse não é um tipo de palavreado que o evangelista Fábio usa. Mas a gente vai começando a entender em Deus que Ele nos chamou para termos liberdade. Se é muita grana que a gente tenta nos fazendo cativo, não é de Deus. Se é um relacionamento que a gente quer muito, mas está nos fazendo cativo, está nos fazendo viver debaixo de jugo, a não ser que seja casado. Se for casado, irmão, vai ter que ralar para consertar. Mas se for para viver debaixo de jugo, nós temos que reavaliar. E hoje eu liberei uma palavra para o rapaz do salão aqui em Nova Marília, e exatamente sobre jugo, uma palavra que eu não estava acostumado a usar. E ele começou a compartilhar algumas coisas comigo, ele baterista, e eu falei para ele, rapaz, tem algumas coisas que se nós pegarmos e colocarmos sobre nós, vai ser impedimento para nós cumprirmos o propósito. Ele falou, Fabinho, como assim? Eu falei, por quê? Se você está fazendo algo e começa a ficar pesado, se o prazer que você tinha em fazer começou a virar um fardo, começou a deixar de ser por amor e começar a virar por responsabilidade, você está vivendo debaixo de um jugo. E você passa a não mais viver o propósito de Deus. Não era nem sobre isso que eu ia falar. E hoje nós temos vivido debaixo de vários jugos. Não sei porquê. Muitos de nós têm andado com o coração em frangalhos. Muitos de nós têm sofrido com doenças da alma. Muitos de nós temos procurado várias coisas para que a gente possa suprir uma necessidade que está latente. Muitas das vezes ouvimos uma canção e nós nos derramamos. Mas quando do altar vem uma palavra de correção, nós não queremos ser corrigidos. Quando o Senhor nos chama para um alinhamento, nós não queremos entrar nesse alinhamento. O bispo falou algo que eu comentei ontem, sobre ser avaliado. Uma pessoa me avaliou ministrando uma palavra um tempo atrás, eu achei aquilo produtivo para mim.
Tanto que eu passei a andar mais, a menos, voltar. Eu não vi aquilo como uma crítica ruim. Eu vi aquilo que poderia ser uma oportunidade de eu avançar, de eu melhorar, de eu ter um certo tipo de crescimento. Que se alguém que tem um nível de conhecimento muito maior que o meu e mais elevado que o meu, perdeu o tempo dele, Adriano, em fazer uma crítica a mim, é sinal que existe também alguma coisa em mim que chamou a atenção dele de bom. Quando nós somos corrigidos do altar, quando nós somos corrigidos pela palavra de Deus, não é que é para nos destruir, não é que é para controlar a nossa vida, não é que é para nos mandar, nos obrigar a fazer algo. Na verdade, a palavra, ela vem nos ajustando para algo que é o propósito de Deus. E para se ajustar ao propósito de Deus, às vezes dói, às vezes o formato que Deus tem é muito diferente do formato que nós tomamos no decorrer da nossa vida. O formato de vida que eu tinha, o formato de vida que você tinha, de repente hoje não cabe nem 1% dentro do formato que Deus quer para mim e para você. Tem dias que eu me paro pensando como que eu tenho que me adequar ao propósito de Deus. Tem dias que eu saio daqui alvoroçado, feliz, saltitante, vou para casa pensando, uau, hoje eu toquei muito bem, uau, hoje nós do louvor ministramos muito bem, uau, hoje o Senhor me deu uma palavra muito boa. Mas tem outros dias que eu falo, como que eu preciso me adequar à palavra de Deus, ao propósito de Deus. Nós estamos chegando a um tempo que eu tenho pensado, pastora, que eu acho que para nós entrarmos no céu, nós vamos ter que ser quadrados mesmo, como a sociedade fala. Porque vamos ser sinceros, quase tudo hoje tira o lugar que é de Deus na nossa vida. Eu não ia falar sobre nada disso. Acabei de falar que Isaías ele foi se adequando para ser um porta-voz de Deus. E o que eu e você nós temos feito para carregar essa palavra? Quantas pessoas nós temos evangelizado? Quantas pessoas nós temos ganho? Quantas pessoas nós ganhamos esse ano? Quanto que eu e você temos sido referência para os nossos vizinhos? Quanto que eu e você, quando nós andamos nas ruas, as pessoas olham para nós e falam, cara, Deus fez algo na vida dessa pessoa. Quanto que eu e você temos buscado entender aquilo que Deus tem para nós? Quão longe ou perto eu e você estamos de entender o propósito de Deus nas nossas vidas? Ontem tivemos um bate-papo aqui dos homens. Não enchem muita bola de vocês não, mulheres, tá bom? Mas ontem nós pontuamos várias coisas de bom, de qualidade em vocês, que nós pegamos como exemplo para a nossa conversa. Agora eu te pergunto e me pergunto, quando nós estamos sozinhos, quantas qualidades de Deus nós temos pontuado nas nossas vidas? Quantos comportamentos que honram ao Senhor eu e você temos encontrado nas nossas vidas? Quantas palavras que honram ao Senhor eu e você temos vasculhado dentro de nós e encontrado? O nosso comportamento em casa, o nosso comportamento no trabalho, que eu e você temos feito para honrar o Senhor. Porque tudo isso, todas essas qualidades, vão fazer com que as pessoas observem. Se nós observamos o que as mulheres fizeram, o que vêm fazendo, e achamos bom, qualificamos, colocamos como qualidades, tivemos um tempo para pontuar as qualidades. O mundo ele faz a mesma coisa em nós, olhando para nós. E é muito egoísmo meu e seu querermos prender
queremos só eu e você vivermos isso aqui dentro. Se nós não abrirmos a boca, se nós não tivermos qualificação para falar ou para representar o que as mulheres ou os homens desse lugar estão vivendo aqui dentro, lá fora as pessoas não vão ouvir. A Bíblia fala: como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos em um tempo que pregação de boca não serve mais. Eu não sei nem se nunca serviu, se já serviu um dia. Porque a pregação de boca do passado, das pessoas que vieram antes de nós, a pregação deles a condenação foi ser jogado num caldeirão de óleo fervente, ser apedrejado, ser decapitado. Então a pregação não foi de boca simplesmente, foi da vida deles. A nossa vida tem que gerar nas pessoas o desejo delas nos seguirem. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E várias pessoas seguiram a Jesus. É ruim até de perguntar isso, mas se eu e você hoje chegarmos e perguntarmos em algum lugar: quem quer me seguir? Será que alguém? Quem quer se parecer comigo? Simples. Se a gente, como que tem sido o nosso convite às pessoas hoje para vir para esse lugar para ouvir uma palavra? Como tem sido o nível do nosso evangelismo? Como que nós temos nos relacionado com pessoas? Peguei pensando que, pelo menos comigo, acontecia e acontece algumas vezes, eu passar em algum lugar e o Senhor, Ele de alguma forma falar que é para eu voltar para pregar para alguém. E eu não acredito que Deus Ele faça muito diferente de pessoa para pessoa. Eu acredito que todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E como que tem sido isso dentro de nós? Como tem acontecido dentro de nós? Você e eu, nós temos sido incomodados para voltar, para falar uma palavra de amor para alguém, para falar: o Senhor, Ele te ama. Ou nós temos vivido aprisionados pelo medo, pelo nosso egocentrismo, para as coisas que nos rodeiam, pelos problemas que nos rodeiam? Porque se nós formos parar para analisar o texto que nós lemos, ele fala para nós não temermos. Ele fala que Ele nos conhece. Tem um texto que eu gosto muito também. Marisa, não precisa abrir não, tá? Que fica em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Que fala que antes do ventre eu te conheci, ainda no ventre eu te consagrei e te dei as nações como profeta. Ou seja, o Senhor, Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. E Ele fala em Isaías 43 para nós não temermos, que Ele deu nações pelas nossas vidas, que Ele nos ama, que Ele nos vê como pessoas honradas, que Ele tem um amor muito grande por nós, que Ele nos resgatou, que Ele nos salvou. Vocês viram aquele filme Até o Último Homem? Todos viram? Ou já pelo menos ouviram falar? Isso, gente, ninguém viu? Então vou indicar a vocês depois, vai lá no YouTube, coloca Até o Último Homem, que eu acho que vai aparecer. Ele fala a história de um soldado cristão, que ele vai para a guerra e ele não quer carregar arma, e ele quer atuar como médico no exército. E a princípio, ele, por ser franzino, as pessoas caçoaram dele por isso, prenderam ele, que levaram ao julgamento e tudo. Mas no fim ele conseguiu ir em direção àquilo que ele imaginava que era para ele, o propósito. E na guerra ele simplesmente salvou uma multidão de pessoas feridas. Você consegue imaginar uma pessoa salvar, dar a vida por outras pessoas? Pessoas sem braço, sem perna,
pessoas praticamente mortas. Ele resgatou todas as pessoas. Agora eu quero mexer com você. Você conseguiu imaginar essa pessoa? Agora você imagina uma pessoa, um homem, que foi chicoteado, que foi obrigado a carregar uma cruz, que ele sabia que ele ia mesmo ser pendurado para salvar a mim e a você. E aqui em Isaías 43 ele fala para eu e você, nós não temermos. Então, se alguém que fez isso por amor a nós, para nos resgatar, fala para nós não temermos, se ele fala que nos conhece. Igreja, é tempo de nós pararmos de viver presos pelo medo. É tempo de nós pararmos de tentar resolver os problemas que só o Senhor pode resolver. É tempo de nós pararmos de olhar para as coisas rasas que o mundo ele coloca diante de nós. Porque Jesus ele vai falar que a tribulação, o fardo que nós carregamos, ele é leve. E a tribulação e os problemas que nós vivemos, eles são momentâneos. É uma promessa. É uma promessa que ele nos faz. E nós temos vivido presos pelo medo. Nós queremos nos autoavaliar mediante aquilo que Deus já falou que nós somos. Ele já falou que nós somos amados. Ele já falou que Ele nos libertou. Ele já falou que é para nós não temermos. Ele já falou que vai abrir um caminho. Ele já falou que deu as nações para nós como profetas. E nós continuamos olhando, andando de cabeça baixa, andando, nos menosprezando, colocando limites entre nós e o poder de Deus em nós. Quem somos eu e você para colocar limite naquilo que Deus falou que vai fazer através de nós? Hoje o que nós mais ouvimos, e eu acredito que a depressão é a doença do século, não é? Que a gente ouve. Felipe, vai com depressão mesmo. Se é a doença do século, a cura é Jesus. Vocês já repararam que quando a gente para conversar, numa rodada de 5, pelo menos 4 sofrem, ou já sofrem, né? Porque segundo a medicina é uma doença que não tem cura. Vocês já repararam que no meio cristão tem várias pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, e são usadas no altar pelo Senhor? Então se nós vemos que se lá fora isso é algo que faz com que as pessoas tirem a própria vida, se nós estamos vendo que aqui dentro tem pessoas que têm o mesmo problema, e são pregadores, são pregadoras, são levitas, são músicos, e estão rompendo, estão vivendo, é sinal que para o Senhor nada é limitador para o poder dele ser feito. Qual o problema que tem te parado? Qual o problema que tem me parado? Tua história, o teu problema hoje vai ser, eu já sempre falo isso, eu gosto muito de falar isso. O teu problema, a tua dificuldade hoje vai ser remédio para a vida de alguém no futuro. Eu estava no aniversário sábado, e eu estava conversando com algumas pessoas, e às vezes quando a gente está falando em igreja aqui, a gente já falou tanto, que a gente já sabe até a reação de algumas pessoas, que já estão acostumadas a ouvir a nossa história, já conhecem. Quando eu falei para uma pessoa que estava perto de mim, que eu e a Cassiane, nós perdemos 3 filhos, a pessoa regalou um olho, Léo. E a pessoa logo olhou para o Bernardo, eu falei, o Bernardo veio depois, é o filho da velhice. E hoje, eu estava ali sentado, e eu vi quando a diaconisa Cíntia abriu a porta para as crianças irem. Eu vi a Cassiane botar o Bernardo em pé e ir para a salinha.
Quantas vezes sentado ali eu via o filho de outras pessoas indo para essa linha e eu pensava, Senhor, será que eu não vou ter o privilégio de ver o meu filho? Mas nem isso me parou ou foi limitador para eu fazer aquilo que o Senhor tinha para eu fazer. Não teve um dia sequer que eu subi para esse altar para tocar ou para dar uma palavra que isso fosse impedimento para que eu fizesse. Isso nunca foi limitador para o qual o Senhor me usaria para falar. Porque eu sempre tive dentro de mim que se fosse para o Senhor me dar, Ele me daria. Eu sempre tive dentro de mim que Deus não estava me punindo por nada, até mesmo porque se nós colocarmos na balança, nós estarmos alguns de nós, ou como eu, cada um tem uma história, nós não deveríamos nem estar vivos, né, Marcelo? Então, na verdade, o Senhor Ele não nos pune, Léo. Ele está nos dando uma segunda chance diariamente. Só que nós não conseguimos olhar. Eu aprendi algo com uma pessoa esses dias, eu não lembro quem foi. Ele falou assim, Fabinho, você já reparou que a gente tem um zelo muito grande em valorizar os problemas e a gente tem um desleixo muito grande em valorizar as coisas boas? Acontecem 10 coisas boas para nós. Se acontecer uma coisa difícil, a gente já anula todas as 10 boas que aconteceram. Eu não sei se vocês já se pegaram pensando assim. E nós temos que virar isso. Nós temos que nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós. O reino de Deus é lugar de realizações. O reino de Deus é lugar de cura. O reino de Deus é lugar de pessoas estéreis dar à luz. O reino de Deus é lugar de pessoas que não falavam, começaram a falar, a dançar, a liderar. Em nome de Jesus, eu libero sobre a vida das pessoas que querem cantar, que têm um dom. As pessoas que querem tocar, que têm um dom. As pessoas que querem pregar, que têm um dom. Que se apropriem disso. Que estão olhando para uma pessoa que tinha vergonha de falar. Quando falava, as pessoas riam. Eu vi várias vezes, Fabinho, você tocando é um ótimo, você cantando é um ótimo guitarrista. Não prega não porque você é gago. E foi desse jeito mesmo que o Senhor quis usar, porque eu quis ser usado. Eu quis ser usado. Eu tenho certeza que quem está aqui é porque quer ser usado. Quem está aqui quer ser usado. Eu não vou falar o nome dele não, mas ele sabe quem é que está aqui essa noite. Eu venho reparando que essa pessoa ela tem uma sensibilidade muito grande para o que está acontecendo no ambiente. Eu saí esses dias aqui, a gente teve um culto muito cheio de Deus, uma pessoa estava ali fora, eu vi ele de cabeça baixa, perguntei, pô, tá passando mal? Ele, não, tô não. Aí eu já olhei o olho meio vermelho e falei, tá cheio de Deus. Um ambiente cheio desse, como nós tivemos aqui, como uns 4 cultos nós temos tido consecutivamente, só não se enche de Deus quem não quer. Só não descobre o propósito que Deus tem na tua vida quem não quer. Que as pessoas, uma mulher, Jesus passando no meio da multidão, ela teve uma ideia, se eu pelo menos tocar nessa pessoa, eu vou ser curada. É simplesmente que Jesus estava passando, não porque ela quis ser curada. Quando eu e você queremos nesse lugar nos desenvolvermos, evoluirmos, nós temos que querer também. O ambiente ele já está preparado, já está pronto. Eu e você nós temos que querer. Eu sempre falei para o bispo, a gente conversando muito antes dele identificar isso na minha vida e as coisas começarem a se evidenciar. Eu sempre falei para ele, falei, bispo, meus 2 irmãos, eles têm chamado para isso, para a palavra, está de testemunha. Eu nunca quis isso, eu nunca me vi fazendo isso. Só que chegou uma época que ele começou a falar, as pessoas começaram a evidenciar isso. Aí teve um dia que eu ministrei e fui para casa pensando, nunca mais eu vou falar. Porque eu me autoavaliei. Aí quando eu fui ler a palavra, eu encontrei versículos que falavam que não se tratava de mim.
que não se tratava do que eu. Era não eu, porque Paulo fala isso, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu falei, ah é? Agora eu quero. Eu não queria não, mas agora eu quero. E eu continuo querendo cada vez mais. Eu continuo querendo cada vez mais. Tenho limitações, muitas. O medo bate à minha porta diversas vezes. O passado tenta me afrontar várias vezes. Existem coisas que se apresentam para mim como limitador várias vezes. Só que a Bíblia também fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Estava conversando com um presbítero, um pastor da igreja do amigo Tiago. Muitos aqui conhecem o Tiago, lá do Laranjal. E eu estava conversando lá com o presbítero e com o pastor. E parecia que eu estava aqui na MP Vida conversando. Nós não precisamos de palavras que massageiem nosso ego. Nós não precisamos, não tenho nada contra. Nós não precisamos de um evento todo final de semana para que as pessoas mudem. Nós precisamos de uma palavra verdadeira sendo pregada no altar. Todas essas coisas, elas vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu queria em Deus que nós como igreja, nós valorizássemos mais a palavra de Deus e não as coisas. Porque se hoje eu estou com 44 anos e vivo ainda e pregando o evangelho, porque eu tive pessoas no passado que pregaram o evangelho genuíno para que eu pudesse ouvir. Tanto que nem quando eu fui lá fora, eu não perdi o temor ao Senhor. E hoje nós precisamos mais de Deus. Acho que é por isso que Deus colocou no meu coração que nós precisamos dele, mais dele hoje do que precisávamos ontem. Precisamos mais dele hoje do que precisávamos ontem. E se nós colocarmos para nós que precisamos mais dele hoje do que ontem, vai nos levar para querer estar no lugar para falar para outras pessoas que precisam dele mais hoje do que ontem. A palavra verdadeira, ela transforma pessoas. A palavra verdadeira, ela capacita pessoas. E é isso que nós precisamos nos nossos cultos, é isso que nós precisamos na nossa roda de amigos, é isso que nós precisamos nas pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus, mais de Deus. Menos de nós e mais de Deus. Irmãos, com todo o carinho, desde os meus 18 anos que eu me converti, eu dificilmente eu deixava de vir para a casa do Senhor. Quando chegava segunda-feira, o meu coração começava a arder esperando o culto de quarta-feira. E muito antes de eu tocar, nessa época eu não era levita ainda, que eu tinha sede de Deus. Domingo ir para a escola dominical era uma alegria tremenda. Eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada disso. E era uma alegria muito grande. Porque a presença do Senhor era tudo que eu queria. E era tudo, e era suficiente para mim. Era suficiente para mim.
Que você fechasse seus olhos nesse momento. Que nós meditássemos nessa palavra. Não foi o que eu preparei. Ainda voltei no final para a palavra, mas o início não foi nada planejado. Se você fizesse uma autoavaliação, o Senhor está falando para nós hoje: não tema. Vai em frente, continue. Vai em frente, não tenha medo. Eu te conheço, eu sei das suas necessidades. Eu não estou apático aos seus problemas, não. Eu não esqueci do que eu te prometi, não. Continua, vai em frente. Que a tribulação que você está passando é a mesma que o povo passou quando atravessou o Rio Jordão, quando eu abri o Mar Vermelho. É a mesma tribulação que o povo passou quando estava no deserto, mas eu fui com eles em todas essas situações. E fiz com que eles atravessassem os rios. E fiz com que eles passassem o deserto. Eu levantei pessoas comuns como vocês para dar direção ao povo, para entrar numa terra prometida. E eu vou levantar vocês também para dar direção para um povo, para o céu. Vamos querer mais de Deus. Nada mais, nada mais. Você pode cantar isso? Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais. Alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você, abençoar a tua vida. Nada mais, hoje é o tempo que o Senhor tem feito. Nada além de ti. Aleluia. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Este estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Às vezes a gente lê esse versículo e pensa que é uma palavra para aqueles que ainda não têm Jesus. Mas pelo contrário, é para todos. Às vezes nós estamos tão acostumados com alguns ambientes que o Senhor está batendo, querendo entrar e fazer algo diferente, nos levar a um entendimento diferente, a um nível diferente, e a gente não percebe. E a Bíblia diz que o coração contrito e quebrantado não rejeita o Senhor. Deus está fazendo um grande mover hoje. Deus está fazendo um grande mover. E não tem como não perceber. Ontem
avivamento sem rosto. Que avivamento é esse, pastor? É que independente de quem suba para ministrar, a glória esteja. Independente de quem cante, a glória desça, a glória venha. Independente de quem esteja fazendo, a glória esteja no ambiente. O rosto pouco importa. O rosto pouco importa. O que importa é a presença de Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar essa noite. Então pode cantar de novo. Isso. Esse aí que estava cantando. Uma vez que eu coloquei isso aí. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Adorando o Senhor. Eu quero declarar que você terá uma noite diferente hoje. Só quero a ti, nada mais. Eu quero declarar a visita do Espírito Santo na tua casa hoje de uma forma extravagante e sobrenatural. De ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, Quero nada profetizar isso na tua vida além de hoje, nessa noite. eu só Uma quero visita sobrenatural do a ti. Espírito Santo na tua casa. Nada mais, nada mais, Em nome de Jesus. nada além Em nome de de Jesus, ti. sonhos de Deus na sua Eu vida. só quero Sonhos de a Deus na tua ti. vida. Sonhos de Deus na tua vida. Nada mais, nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida, uma igreja de dentro para fora, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplaude o Senhor Jesus com alegria. Até domingo. Convide alguém para estar aqui com você, celebrando ao Senhor.